Olá, meu nome é César e hoje eu vou te contar como você pode aprender inglês em até 8 semanas. E eu vou te contar isso com base na minha própria história. Deixa eu te fazer duas perguntas. Você sabe como você pode aprender inglês de forma natural? E dois, você acredita realmente que as escolas tradicionais, de forma tradicional, poderão te ensinar uma nova língua? Bom, deixa eu te apresentar e dizer quem sou eu. Eu sou formado em engenharia, mas eu fui obrigado, por causa do inglês, a migrar para uma outra área. Eu já fiz cursos de inglês tradicional, mas não tive resultados. Eu era uma daquelas pessoas que tinha um certo preconceito com relação ao inglês. Mas tudo mudou no exato dia em que eu me formei. Hoje, eu dou graças a Deus por ter encontrado esse método que me ensina a falar inglês de forma natural e rápida. Se você hoje está aprendendo inglês com gramática, esquece. Se você está pensando em entrar em alguma escola que te ensine inglês por meio da gramática, esquece. Eu passei a acreditar nessa metodologia que hoje eu estou usando, principalmente por dois fatores. Um ocorreu durante o processo da minha formação. E o segundo foi durante o processo de formação e de crescimento do meu filho, que hoje está com 5 anos. O que eu pude observar de forma clara e totalmente natural, se você tem filho você vai saber disso, e você acompanhar o crescimento do seu filho como eu pude acompanhar, eu percebi que, num primeiro momento, ele não sabe do nada, absolutamente nada, ele só chora. Um pouco mais para frente, ele começa a entender o que está sendo dito. Somente num terceiro momento é que ele começa a falar algumas palavras. Num quarto momento, ele começa a articular um pouco melhor aquelas palavras e novas palavras vão sendo acrescentadas. Num quinto momento, ele tem cada vez mais fluência nessas palavras e em outras que vão sendo acrescentadas. E num sexto momento, bem algum tempo depois, é que ele vai numa escolinha e começa a aprender a ler de forma também tranquila e natural. E num sétimo momento, e esse está muito longe hoje, ele está com 5 anos, é que ele vai ter algum tipo de contato com a gramática. E isso vai demorar. Tudo ocorre dentro de um processo tranquilo e natural para ambas as partes. O inglês que você tenta aprender hoje, ele não é uma mera tradução de palavras ou entendimento da forma como elas são escritas. Ou seja, gramática não é gramática. O inglês, ele tem que surgir para que você realmente consiga aprender, ele tem que surgir de você de forma natural. Quando eu estava indo na faculdade, uma coisa que me chamou muita atenção é que um colega meu, eu descobri que eu não sabia, mas que ele falava inglês, que ele sabia o inglês. Eu também não sabia que ele tinha vivido nos Estados Unidos durante um tempo da sua vida com seus pais. Então, para ele, o inglês era de forma natural. Quando eu descobri que ele sabia inglês, eu fiz um teste com ele e eu pedi para ele traduzir uma palavra. E eu observei duas coisas. Uma, que ele teve uma certa dificuldade em traduzir para mim no português aquela palavra. Mas, por outro lado, ele simplesmente leu e entendeu o que estava sendo escrito. Isto é, ele entendeu não no português como eu queria, ele entendeu na língua natural, que também é para ele o inglês. Então, o inglês não é o que está sendo, a forma como está sendo ensinado na escola. O inglês se aprende no inglês. Não adianta ficar só traduzindo aquelas palavras. Quando eu cheguei a utilizar essa metodologia e tive acesso a esse curso, eu percebi que ele fazia exatamente isso que eu acabei de te explicar. Ele me mostrava, passo a passo, de forma natural, todo esse processo pelo qual meu filho
e talvez o meu colega passou também, isso talvez você vai observar isso também, por exemplo, em lutadores de MMA, que às vezes você assiste algumas lutas e observa que alguns conseguem falar naturalmente inglês. Eles vão muito aos Estados Unidos, eles fazem muito treinamento por lá, e esse contato, essa imersão que acontece para eles, faz com que eles consigam falar o inglês, entender e falar o inglês. Mas eu não quero, eu não tenho intenção de ir aos Estados Unidos e ficar lá um tempo. Eu quero aprender aqui. E por isso esse método foi muito importante para mim. Por isso ele está sendo tão importante para mim hoje. No começo, eu até achei assim, no começo, eu até achei um pouco duro na primeira aula, porque é meio impactante, chocante, uma quebra de paradigma muito grande. Você vem de uma escola tradicional e passa por uma outra metodologia e você, claro, vai haver um choque naquele momento. Mas logo em seguida, eu percebi que eu conseguia falar já algumas palavras. O mais importante, até escrever, cara, eu já escrevia. Porque o curso tem uma metodologia, uma sequência de coisas que você vê, e durante essa sequência, o método é tranquilo e fácil de observar. Foi natural para mim. Eu ouvia alguns trailers em inglês, é tudo baseado em vídeo e coisas do cotidiano que acontece todos os dias, alguns filmes, algumas coisas muito boas. E você ouve aquilo, você ouve totalmente em inglês. Depois você ouve com a legenda em inglês. Cara, aquilo foi muito duro para mim. Depois, eu tinha que escrever. Primeiro que eu tinha que ouvir. E simplesmente, chegou na terceira aula, segunda ou terceira aula, eu simplesmente conseguia ouvir o que estava sendo dito. E mais, eu conseguia escrever aquelas palavras. São poucas. Tudo num processo natural, muito tranquilo, muito fácil. Isso foi muito importante para mim. E eu não sei se você está passando uma situação parecida com a minha, mas esse meu colega, que eu descobri que ele falava inglês, eu fiz esse teste, esse cara nunca teve qualquer tipo de problema para entrar no inglês. Pelo contrário, eu tive. No exato dia em que eu me formei, eu tentei participar de um processo de seleção de trainee. Eu tinha capacidade, eu tinha inteligência, eu tinha pré-requisitos, todos os pré-requisitos, mas faltava um. Que você sabe que para participar de processo de trainee exigia um inglês fluente. E eu fiquei de fora desse processo. Por isso que eu te falei no início que eu fui obrigado a ir por outro caminho. Na minha cidade não oferecia muitas oportunidades de emprego e eu acabei indo para fora e migrei para uma outra área, outra coisa. Mas quando eu voltei, eu encontrei com aquele meu colega. E a gente, inclusive, hoje nós temos bastante contato. E ele nunca teve problema, ele participou de todos os processos, ele viajou para alguns lugares, ele teve mais facilidade, muito mais facilidade do que eu. E hoje eu realmente vejo o quão importante foi o inglês. Na verdade, durante o processo de minha formação, uma coisa que eu observei também é que todos os livros, todos, 100%, dos livros de referência e até alguns livros auxiliares, todos são escritos em inglês e eles são traduzidos para a gente. E alguns livros também, um dos melhores livros, vários livros que eu li também, esses livros que a gente compra na livraria, eu percebi também que são escritos por autores norte-americanos. Então aquele preconceito que eu tinha, ele caiu por água abaixo. Ele caiu por terra, porque é uma potência que não pode ser desprezada. O inglês não pode ser desprezado. Eles vêm para cá, houve a Copa aqui no Brasil, vai haver as Olimpíadas agora em 2016, e nós somos obrigados a aprender a língua deles. Os garçons, taxistas, isso é o que a gente vê na TV todos os dias. Pessoas comuns estão tendo que aprender inglês. E nós, quando vamos para lá, eles não são obrigados a falar a nossa língua.
Assim, e isso me chocava naquela época, hoje não me choca mais. É muito melhor eu aprender o inglês. Agora, pelas metodologias que estavam sendo seguidas, pelas metodologias que eu estava seguindo, realmente não dá. E eu quero te indicar esse curso. Ele é totalmente recomendado. Olha, se não for esse, acha um parecido, que use uma metodologia, que use uma metodologia diferente da tradicional, porque você não vai conseguir, eu estou falando, não sou eu não, são várias pessoas. É um processo antinatural, um processo tradicional. Você não vai conseguir aprender inglês por meio da gramática. Isso é totalmente antinatural, eu te falei do exemplo do meu filho. A coisa flui de uma forma totalmente diferente. O aprendizado de uma linguagem, ele flui de uma forma totalmente diferente. E isso que eu quero que você entenda. Então procura um outro tipo de metodologia. Se você quiser usar a mesma que eu estou usando hoje, é só você dar uma olhada aqui embaixo. Provavelmente eu deixei na descrição desse vídeo, ou em algum botão, em algum lugar, porque eu quero que você conheça isso. Eu acho que vale a pena. E o custo não é alto. E eu vou te explicar por quê. Há uns 5 anos atrás, eu pagava algo em torno de R$ 100 mensais para esse curso. E eu só tinha uma aula por semana. Era apenas uma aula por semana. E claro que eu não ia aprender nunca isso. É muito complicado. E assim, R$ 100 não pesa tanto. Mas quando você soma isso em 5 anos, isso vai dar uns R$ 6.000. Fora os livros que são altamente caros e não tem um conteúdo que vale a pena você dar uma olhada. E, e fora um monte de coisas que você tem que fazer, algumas coisas auxiliares que eles te passam, assim. Então te mostrar R$ 100, você talvez você ache até menos, não sei como é que está hoje as escolas de inglês, eu acho que tem mais, mensalidade mais alta do que isso hoje, muito mais. E te mostrar isso, quer dizer, 5 anos, se resumir 5 anos em um, isso não pode ser um valor muito barato. Então, na época, eu não sei, não sei quanto é que está hoje, mas deve estar mais ou menos em R$ 1.000. Acredito, cara, isso é muito barato. Se você comparar com isso que eu acabei de falar, eu sei que se eu te mostrar R$ 100 por mês, você vai achar um pouco mais barato. Se eu te falar 50, mas soma isso em 5 anos. E o pior, em 5 anos você não vai ter aprendido quase nada, absolutamente nada. Você vai ver que você vai precisar de outros cursos, de outras coisas que você não vai conseguir. Quem eu conheci, todos os que eu conheci, que fizeram escolas tradicionais, você pode conversar com eles. Eles vão te falar que não, não consegue mais ler, não consegue mais entender, não conseguem, cara. Tá, existem pessoas que chegaram a um patamar diferente, existem pessoas diferenciadas, existem. Estou falando na média, nós, pessoas comuns, nós que tem que valer para todo mundo, cara. Isso é muito importante. E, e assim, faz isso, faz esse investimento. Isso é muito importante. Aprender mais rápido, de forma natural. Olha, faz. Porque é fato. Você precisa disso, cara. Abandona o preconceito. Tenha essa visão de custo-benefício. Quer dizer, uma coisa é você pagar uma coisa em 5 anos ou mais. Outra coisa é você aprender em poucas semanas. É muito diferente. Tenha essa visão. Veja essa coisa dessa forma que eu estou te falando. E segue, faz porque vale a pena, cara. Tem essa visão. Não deixe para amanhã, faz hoje. Rapidamente você vai aprender, eu tenho certeza. Eu que sou um cara que nunca aprendi inglês, nunca consegui aprender nada em inglês. Eu estou te falando, você vai aprender. Se você é um cara normal, se você não tem nenhum problema psicológico, doença mental, se você é um cara comum, normal, que trabalha, que segue a vida normalmente, você vai aprender, isso eu tenho certeza. Não perca tempo. Eu quero, com essa minha história e com as coisas, os meus fracassos que eu tive, eu possa te incentivar hoje a fazer o que é certo.
Você não precisa passar anos, perda de tempo nesses todos esses anos, como eu perdi. Eu perdi muita coisa por causa disso. E eu não quero que você siga o mesmo caminho. Eu quero que você siga este novo caminho que eu estou traçando. E eu espero você lá. Até breve.